paz do seu povo de Deus. Aqui é o irmão Wagner, você já sabe, né? Mais um vídeo aqui do canal Orienta Crente. Nessa semana estamos na tag personagens bíblicos inspiradores. Terceira parte hoje e roda a vinheta. E vamos continuar nesse clima. Já estamos agora nesse vídeo, é o sexto e o quinto lugar. Já vamos entrar no top 5 já. E na sexta posição é o nosso apóstolo Pedro. Vamos falar um pouco sobre o apóstolo Pedro, que o seu nome é Simão e foi transformado através de Jesus a Pedro ou Cefas, que significa pedra, né? Ele, antes de se tornar um dos 12 discípulos de Cristo, Simão era pescador. Teria nascido em Betsaida e morava em Cafarnaum. Era filho de um homem chamado João ou Jonas e tinha por seu irmão também o apóstolo André. Simão e André eram empresários da pesca e tinham sua própria frota de barcos, em sociedade com Tiago, João e o pai destes, que era Zebedeu. Possivelmente Pedro era casado e tinha pelo menos um filho. Sua esposa era de uma família rica e moravam numa casa própria, cuja descrição é muito semelhante a uma vila romana, na cidade romana de Cafarnaum. Segundo o relato em Lucas 5, do 1 ao 11, que fala do episódio da pesca maravilhosa, Pedro teria conhecido Jesus quando este pediu para se utilizar do seu barco, né? Um dos seus barcos, forma de poder pregar para a multidão que queria ouvi-lo. Pedro, que estava a lavar as redes com Tiago e João, seus sócios e filhos de Zebedeu, concedeu-se o lugar da barca, que foi afastada um pouco da margem. No final da pregação, Jesus disse a Simão que fosse pescar de novo com as redes em águas mais profundas. Pedro disse-lhe que tentava a noite toda em pescar e não conseguiu nada. Em atenção ao seu pedido, ele fez. O resultado foi uma pesca maravilhosa, né? Que as redes se arrebentaram de tanto peixe, sendo necessária a ajuda de outros barcos dos outros sócios, que também quase se fundavam puxando os peixes, né? Numa atitude de humildade e espanto, Pedro prostou-se perante Jesus e disse que se afastasse dele porque ele era um pecador. Jesus encorajou-lhe, então seguiu-lhe, dizendo que ele ia se tornar pescador de homens. A história dele nos inspira porque é uma história de transformação. A gente vê as atitudes que ele tinha quando ele começou a andar com Jesus, e depois ele foi transformado em um outro Pedro na sua primeira pregação, depois de ser batizado com o Espírito Santo, revestido do poder. Mais de 3.000 almas se converteram. A gente viu os milagres, o milagre da porta, né, formosa ali do templo, onde o coxo começa a andar, e outros milagres que a gente evidenciou sobre Pedro, a andada do mar, né? Naquela tempestade, ele andou sobre as águas. Então, vamos para já o quinto lugar, que ficou com o nosso irmão Daniel, profeta Daniel. Vamos falar um pouco do profeta Daniel, que recebeu cerca de 8% dos votos, está na quinta colocação, diante de vários personagens que foram citados por vocês. Daniel, ou Beltesazar, é um dos vários profetas do Antigo Testamento. A sua vida e profecias estão incluídas no livro de Daniel. O significado do nome dele é aquele que é julgado por Deus, ou Deus assim julgou, ou ainda Deus é meu juiz. Segundo a narrativa, Daniel foi um jovem príncipe judeu levado como prisioneiro de guerra pelas tropas do Império Babilônico, em meio à rebelião para a independência de Judá. A fim do conflito, de acordo com a tradição rabínica, Daniel e os outros príncipes judeus foram castrastados, né, por ordem do rei babilônico, com o objetivo de desencorajar lideranças e frustrar os sentimentos de independência no meio daquele povo que já estava dominado. No entanto, através da sabedoria oriunda de seu Deus Jeová, ele interpretou os sonhos e visões de reis, tornando-se uma figura preeminente na corte da Babilônia. Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor no capítulo 2,
também interpretou a escrita na parede do rei Belsazar, no capítulo 5, e também se livrou da morte quando injustamente foi condenado nas covas dos leões, no capítulo 6. Eventualmente, ele tinha visões apocalípticas, que ainda estão se cumprindo, né? Que foram interpretadas como as 4 monarquias. Além disso, a profecia indica na revelação dos sonhos do capítulo 2, procede nos capítulos 7 e 12, onde Deus vai dando mais detalhes sobre os tempos, os finais dos tempos, né? Escolhido Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aspenaz lhe deu os nomes babilônicos, né? Que é Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego, respectivamente. Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Ele sempre foi respeitado, até mesmo pelos governantes, por sua sabedoria. Não existe registro da data e circunstância da sua morte, mas ele possivelmente morreu em Suzã com 85 anos, onde existe uma provável tumba onde estaria seu corpo. Este é o lugar conhecido como Sushi Daniel. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da 6ª e da 5ª posição. Amanhã já tem a 4ª e já tem o pódio para a 3ª posição. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, compartilha aí com o pessoal, ajuda aí o irmão Wagner com esse canal. E que Deus abençoe vocês. Até a próxima.